Olá, gente do bem, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio o Alemão. Eu sou o Caio. Pois bem, gente, ontem nós perguntamos se isso tudo é coincidência. Mas, cada vez mais, também nos comentários de vocês, cada vez mais está se falando de sabotagem. Até nas mídias principais. Se fala de sabotagem. Imaginam quem, pela visão das mídias principais, poderia ser aquele que faz a sabotagem. Mas nós queremos agora esclarecer um pouco mais a situação, como e quem ganha com isso. O Mar Báltico é uma das águas mais bem monitoradas desse planeta. Não apenas na superfície, onde nenhum navio seria autorizado a se mover sem ser detectado em todos os momentos. De ambos os lados, bem importante. Tanto ocidentais como também dos russos. Né? Também sob água, onde são usados sonares e microfones subaquáticos para monitorar os movimentos submarinos. Né? Os navios de superfície, no entanto, dificilmente são uma opção. Isso também se aplica ao navio de desembarque americano Kearsarge, que deixou o Mar Báltico na semana passada. Fala-se de forças especiais ou submarinos. Gente, e vocês comentaram ontem no vídeo muito mesmo. Agradeço nesse momento a todos vocês por sempre estar junto, sempre compartilhando e também sempre comentando. Muito, muito legal da sua parte, muito obrigado por isso. A variante mais óbvia é uma combinação de ambas. Nadadores de combate lançados de um submarino. Apenas para esclarecer as condições estruturais desse vazamento. As seções individuais dos tubos do Nord Stream 2 pesam 50 toneladas. O tubo metálico é coberto com concreto e depois com bitume e é colocado sob o fundo do mar. As tubulações estão a uma profundidade de 40 metros. Tá? Ontem eu li um outro. Estou lendo bastante, né? Vocês sabem, vocês percebem, devem perceber que o Caio, para passar tudo isso para vocês, ele deve ler bastante. Né? Tanto que uns e outros nos comentários dizem para mim, Caio, lê esse livro, você já conhece. Gente, eu estou lendo tanto, eu não tenho tempo para ler livros. Me desculpem, tá, gente? Me desculpem, mas realmente todas essas notícias que eu trago para vocês, eu preciso ler muito, me informar muito, tá, gente? Então, mas muito obrigado sempre de novo a todos vocês. As tubulações estão a uma profundidade de 40 metros. Ontem eu li um outro que escreveu 60 metros. Então, nessa faixa deve estar a tubulação. Claro, baixa e alta, né? Há mergulhadores técnicos que trabalham a tais profundidades, mas seu equipamento é muito conspícuo. Portanto, basicamente, só restam mergulhadores de combate. Os seismólogos da Suécia e da Dinamarca mediram um tremor e não 3. Se fossem explosões nas tubulações, teriam que ser ocorrido em todas as 3 tubulações ao mesmo tempo. Mesmo que a imprensa alemã aponte nessa direção, a Ucrânia pode ser descartada como um possível culpado. Eles dizem que pode ser a Ucrânia tanto quanto a Rússia, né? Pelo menos um de 2 critérios deve ser preenchido. Mergulhadores de combate e submarinos. A Polônia ainda possui exatamente um submarino sobre cujas condições há reclamações da tribulação. Pelo menos de acordo
com informações. E é um submarino soviético construído em 1986. E não existe nenhum nadador de combate. Portanto, a lista de possíveis suspeitos é comparativamente curta. Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Noruega, Rússia, África do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos têm nadadores de combate em ordem alfabética. Ok? A Dinamarca não possui nenhum submarino, mas tem a vantagem de que os locais de incidentes são próximos a seu próprio território, embora fora de suas águas territoriais. A Finlândia também não tem submarinos. Os demais estados da lista atendem a ambos os critérios. Tá? Então, Dinamarca e Finlândia caem fora, mas os outros, tantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, menos 2, 11 países atendem ambos os critérios. O primeiro estado que pode ser retirado da lista sem muita preocupação é a Rússia. E nos comentários de ontem, uns e outros também falaram, é lógico, é a Rússia. Claro. Mas, se a gente pensa um pouco, e se a gente... como é que eu vou explicar para... Por que a Rússia deve ser o último a fazer isso? Por quê? Pensam bem, gente. Mesmo o maior amigo da OTAN teria que admitir que sabotar os gasodutos só tiraria a pressão política dos governos da União Europeia, especialmente da Alemanha. Isso não pode ser do interesse da Rússia. Claro, né, gente? Porque a Rússia, primeiramente, gastou bilhões na construção, né? E a Rússia, eles querem vender o gás. E a Europa é um mercado gigante. E claro que eles não vão. Pelo menos eu não acredito que eles vão atirar no seu próprio pé. Tá entendendo? Eu duvido mesmo. A África do Sul pode ser excluída apenas por razões geográficas. Os demais países são todos membros da OTAN. Aspiram a ser membros. E é aqui que a questão se torna interessante. O primeiro aspecto a ser considerado são os possíveis interesses econômicos. Em outras palavras, qual dos itens acima poderia considerar os gasodutos como possível concorrência e beneficiar de seu fracasso permanente? Os fornecedores de gás natural são 2 países nessa lista: Noruega e Dinamarca. Esta última, no entanto, somente num futuro próximo. Quem não teria um interesse econômico? A França, que se encontra em problemas energéticos, assim como todos os outros estados que estão de uma forma ou de outra ligados à rede europeia de gás natural? É claro que isso não exclui a loucura por motivos políticos. Todas as ações dos governos da União Europeia nos últimos meses levantam a questão de quem as tomou por interesse. Quem teria um interesse político? Os Estados Unidos e, possivelmente, a Grã-Bretanha. Lembrem-se da declaração do presidente dos Estados Unidos, Sleepy Joe, na conferência de imprensa com o nosso querido Olaf Scholz, nosso chanceler, de que não haveria mais Nord Stream 2 no caso de uma invasão russa. E, na ocasião, ele prometeu
ao chanceler que eles farão que não haver o fornecimento através do Nord Stream 2. Quer dizer, ele disse que não vai haver de jeito nenhum se a invasão da Rússia acontecer. Né? Mas as sanções colocadas contra o Nord Stream 2 aconteceram antes da invasão, tá, gente? Mas há outro suspeito, além dos Estados Unidos, que pode ter um interesse político distinto em retirar a questão do Nord Stream 2 da agenda. E agora vocês vão se perguntar, mas o que? Quem pode ser? Não, todos vocês, né? A maioria de vocês, vamos dizer assim, falaram sabotagem do nosso grande irmão, do Reino Unido. Mas, por último, nós temos um outro que também pode ter interesse. Vocês sabem que nós temos uma política aqui dentro do nosso país sobre a qual a gente também sempre volta a falar, que não as atitudes não têm explicação. E com aquilo que nós passamos agora nos últimos meses, é claramente que eles fazem de tudo para continuar com a sua agenda, ideologia. E nesse momento, nós temos um outro que talvez tenha interesse. Estão percebendo, gente? Mas há outro suspeito, além dos Estados Unidos, que pode ter um interesse político distinto em retirar a questão do Nord Stream 2 da agenda. Esse, eu sinto muito de falar isso, mas a chance existe, é o próprio governo alemão. Qualquer um que olha para as fotos dos protestos na Alemanha rapidamente percebe que as manobras políticas para parar a demanda de abrir o Nord Stream 2, inclusive através do partido de esquerda, não foram bem sucedidas e que a pressão política está se desenvolvendo precisamente ao longo dessa demanda. Sobre isso, nós comentamos também ontem, gente. Lembram que de repente tem vazamento? Lembram? Assistiram o vídeo de ontem? Falei de um vazamento de repente aqui em Munique, né? Na usina nuclear, de repente tem vazamento nos dois tubos de Nord Stream 1 e 2. Justamente agora, se encontraram 3.000 pessoas manifestando, exigindo a abertura, que agora cada vez mais políticos, econômicos exigem a abertura do Nord Stream 2. Então, quem é que pode ter um interesse ainda? A loucura é total aqui. Esse é o próprio governo alemão. Qualquer um que olha para as fotos dos protestos na Alemanha rapidamente percebe que as manobras políticas para parar a demanda de abrir o Nord Stream 2, inclusive através do partido de esquerda, não foram bem sucedidas e que a pressão política está se desenvolvendo precisamente ao longo dessa demanda, tirando o foco de possíveis protestos. E possivelmente até a expectativa de sucesso poderia encontrar alguns defensores nesse governo. Quer dizer, há alguns políticos desse governo que poderiam pensar que isso poderia ser uma boa. Nós vamos tirar esse Nord Stream 2 definitivamente do cérebro da população. Não há mais solução. E assim, nós somos presos, gente. Sabe? E a loucura é um absurdo. Pensar nisso é um absurdo. Mas que há uma possibilidade, há. Em qualquer caso, é claro que a sede da OTAN, em Bruxelas, deve saber quem é o responsável. Assim como os russos também devem saber. Porque, como eu disse no início desse vídeo, o Mar Báltico é um dos mares mais observados, mais controlados. Gente, para vocês, forte abraço. Mão no coração, mão no coração. Até a próxima, se você quiser.